Oi, tudo bem? Você já parou para pensar o que faz com que o ser humano esteja no topo da cadeia alimentar, mesmo sem ter condições físicas para isso? Você já deve ter ouvido nas suas aulas da escola, nas aulas de ciências, que o que separa os seres humanos dos outros animais é o fato de que o ser humano é um ser racional e os outros animais seriam seres irracionais. A gente precisa só tomar um pouco de cuidado com essa frase para não entender que os seres humanos pensam e os outros animais não pensam. Você realmente acha que o seu cachorrinho, que o seu gato, que a vaquinha lá da fazenda são animais que não pensam, não são inteligentes? Pois então, por que existe essa diferença entre os seres humanos e os outros animais? É que os seres humanos têm uma capacidade que a gente chama de linguagem. E o que é essa capacidade de linguagem? É que a gente consegue transformar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos questionamentos em um código, e esse código pode ser decodificado por outro ser humano. E a gente então consegue enviar informações, receber informações, guardar informações e deixá-las para as próximas gerações, aprender informações de outras gerações que foram deixadas para nós. Por isso, os nossos pensamentos são muito mais complexos do que os dos outros animais. Existem basicamente duas formas de colocar a linguagem em prática, que a gente chama de linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela quando a gente utiliza algum código que a gente chama de código não linguístico. Então, por exemplo, você vê uma pintura, um desenho, um som, alguma coisa que não se utilize de palavras para poder traduzir todo esse sentimento, todas as informações que estão na sua mente para outro ser humano. Só que normalmente o código que a gente mais usa nas interações sociais é o código linguístico, ou seja, a língua. No nosso caso, aqui do Brasil, a gente usa com mais frequência a língua portuguesa. O que isso significa? A língua é um desses códigos. Por isso que lá na prova do Enem aparece o nome de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tudo no plural, porque existem várias formas de colocar a linguagem em prática. E aí você deve estar se questionando o fato de eu dizer no início desse vídeo que essa é uma capacidade que só nós, seres humanos, temos. Só nós temos linguagem. Mesmo que você já tenha visto documentários falando sobre a linguagem dos golfinhos, a linguagem dos chimpanzés e por aí vai. O que a gente pode dizer é que esses animais têm alguns sistemas de comunicação, porque de fato eles se comunicam. A gente só não pode dizer que esses sistemas de comunicação são sistemas complexos como a língua, por exemplo. Aí você vai se lembrar e dizer o seguinte: mas eu tenho um papagaio lá na minha casa que ele consegue repetir frases, ele fala com as pessoas. Então o meu papagaio tem linguagem? Para tentar te explicar por que o seu papagaio não tem linguagem, eu vou tentar fazer uma pequena metáforazinha aqui. Imagina, por exemplo, que você tem aqueles brinquedos de montar, tipo isso aqui, que vem um monte de peças num baldinho e você monta para fazer as coisas que você gostaria. Quando o seu papagaio repete expressões, é como se alguém tivesse falado alguma coisa perto dele e ele pegasse isso aqui e guardasse lá na mente dele e repetisse isso toda hora. Qual é a diferença dessa habilidade que o seu papagaio tem de repetir essa informação da habilidade que os seres humanos têm? É que nós, quando ouvimos uma frase, isso aqui está representando uma frase que a gente ouviu, a gente não guarda a frase inteira lá no nosso cérebro. A gente desmonta e todas as peças são guardadas em compartimentos diferentes. E o que a gente consegue fazer que o papagaio não faz? A gente pega essas mesmas peças e reorganiza a forma de montar e consegue montar outras coisas. Então, por exemplo, aqui eu tinha um carrinho. Eu posso pegar essas mesmas peças, depois que eu desmonto o carrinho, e montar de uma forma diferente e montar uma casa. Depois eu pego as mesmas peças da casa, desmonto a casa e monto um castelo. Depois eu pego as mesmas peças do castelo, desmonto e faço um robô. E eu posso fazer isso inúmeras vezes. O que vai mudar não são as peças, mas a forma de montar essas peças e o resultado que essa forma diferente de montar vai ter.
A gente chama essa capacidade de combinar de formas diferentes as mesmas peças de recursividade. E a gente faz isso com as palavras. Então, enquanto o seu papagaio repete sempre a mesma frase, nós, seres humanos, à medida que a gente vai ouvindo frases diferentes, a gente separa essas frases em pedacinhos e reorganiza essas frases em frases diferentes. A gente aprende a usar a linguagem inicialmente por repetição. Então, quando um bebê nasce, é como se ele tivesse o baldinho de peça dele vazio. E à medida que as pessoas forem falando frases perto dele, ele vai captando essas frases, desmontando e colocando no baldinho para que ele possa recombinar essas peças em outras frases. Quanto mais peças essa pessoa tiver no baldinho dela, mais combinações ela consegue fazer. Lembra das aulas de matemática em que você estudava análise combinatória? Então, se você hoje quiser, usando as palavras que estão armazenadas aí na sua mente, criar uma frase inédita que você nunca viu, você consegue fazer isso. Pode fazer o teste. E essa habilidade de aprender essas informações, de guardar essas palavras e recombinar de formas diferentes, para que o resultado dessas recombinações sejam decodificados por outros seres humanos, é que faz com que nós estejamos no topo da cadeia alimentar sem ter condições físicas para isso. A gente consegue usar a linguagem para guardar informação, para produzir informação e para transmitir informação para os nossos descendentes. Você já deve ter ouvido falar que os bebês que nascem hoje são muito mais inteligentes que os bebês que nasciam há 20, 30 anos atrás. Isso até faz sentido, porque a quantidade de informação que a gente tem guardada hoje é maior do que a quantidade de informação que a gente tinha guardada há 50, 100 anos atrás. Então esses bebês nascem já imersos num mundo de linguagem que traz para eles muito mais informação do que os bebês que nasceram antigamente. Por isso, a partir de hoje, começa a prestar atenção nessa habilidade que você tem e que é sua e que te faz diferente dos outros animais, porque ela é muito importante e se você conseguir estimulá-la, você consegue atingir seus objetivos na sociedade em que você vive. Por hoje é só, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!